Um homem de 30 anos, marcado por um relacionamento profundo e cheio de histórias desde a infância, acreditava conhecer sua parceira melhor do que ninguém. Contudo, sua vida dá uma guinada inesperada quando uma mensagem misteriosa chega, revelando segredos que colocam à prova tudo o que ele acreditava sobre amor, confiança e lealdade. Em uma jornada emocional intensa, ele se vê confrontado com a difícil tarefa de separar verdades de mentiras, enquanto tenta compreender as motivações ocultas das pessoas ao seu redor. Uma narrativa envolvente sobre traição, redenção e os limites da confiança. Minha ex me traiu e teve um filho. Agora ela quer que eu seja o pai. As amigas dela estão me assediando. Eu tenho 30 anos, sou homem, e isso tudo começou cerca de um ano atrás com a minha ex, Rachel, que tem 27 anos. Fomos namorados por 5 anos, e antes disso, éramos bem próximos desde a infância. Quero dizer, ela foi a única que apareceu na minha festa de aniversário de 15 anos quando todo mundo desistiu. Esse era o tipo de história que tínhamos. Eu achava que a conhecia melhor do que ninguém, mas como eu estava errado, Rachel era alguém em quem eu confiava completamente. Ela esteve lá em muitos momentos, como quando eu perdi meu emprego há alguns anos. Ela foi minha maior torcedora. E quando meu pai estava no hospital, ela ajudou minha mãe enquanto eu estava atolado de trabalho. Então, sim, a Rachel não era apenas minha namorada. Ela era como se fosse da família. Nós até começamos a falar sobre construir um futuro juntos. Sabe, casar, ter filhos, essas coisas. Eu achava que estávamos na mesma sintonia. Mas então, do nada, recebi uma mensagem aleatória no Instagram de uma garota chamada Zoe. A princípio, pensei que fosse spam, tipo uma dessas contas falsas tentando vender alguma coisa. Mas quando li, fiquei enjoado. Zoe disse que tinha provas de que a Rachel estava me traindo. A princípio, eu estava cético. Tipo, Rachel traindo? Não fazia sentido. Nós estávamos juntos. Ou pelo menos eu achava que estávamos. Mas então, a Zoe começou a soltar detalhes específicos demais para ignorar. Ela alegou que a Rachel estava vendo um cara chamado Liam há um tempo, e que até contou para ele que estava grávida. Isso me pegou de surpresa. Grávida? A Rachel não tinha me falado nada sobre isso. Ainda assim, tudo parecia estranho. Quem era Zoe e por que ela estava me dizendo isso? Perguntei direto para ela. Como você conhece a Rachel e por que está se metendo nisso? Zoe respondeu dizendo que não era amiga íntima da Rachel, apenas alguém que sabe o que realmente está acontecendo. Isso não me pareceu bem. Por que alguém iria se dar ao trabalho de expor o relacionamento de outra pessoa, a menos que tivesse uma agenda? Zoe estava tentando mexer com a situação só por diversão? Ela tinha algo contra a Rachel. Ela disse que era amiga do Liam e descobriu sobre o caso depois de fuçar no celular dele. Aparentemente, ela tinha visto mensagens suficientes entre Rachel e Liam para juntar tudo. Zoe alegou que se sentiu mal por mim e achava que eu merecia saber a verdade. Mas será que ela estava realmente sendo altruísta? Ou havia algo mais nisso? O timing dela parecia conveniente demais. Ela me procurou do nada, armada com capturas de tela e até um vídeo. Era difícil não questionar suas motivações. Eu respondi dizendo, ok, você me pegou. Mostre as provas. Uma parte de mim esperava que ela se atrapalhasse ou admitisse que não tinha nada concreto, mas ela não fez isso. Em vez disso, ela me mandou uma série de capturas de tela. Eram mensagens entre Rachel e Liam, e não eram o tipo de mensagem que você confunde com conversa amigável. Eram explícitas, gráficas, até coisas que eu não conseguiria esquecer. Coisas que não apenas machucavam, mas queimavam. Ainda assim, não estava totalmente pronto para acreditar na história da Zoe. Capturas de tela podem ser falsificadas. As pessoas fazem isso o tempo todo, certo? Então, eu pressionei mais. Por que você está fazendo isso? A resposta dela foi direta. Porque a Rachel tem te enrolado. O Liam é um idiota, e a Rachel não é tão inocente quanto você pensa. Alguém precisa te contar a verdade. Então, Zoe perdeu a calma e me enviou um vídeo. Era o Liam rindo com seus amigos, falando sobre como estava dormindo com a Rachel e como ela tinha dito que o bebê poderia ser dele. Meu estômago virou. Eu não queria acreditar, mas do jeito que o Liam estava falando, o tom de escárnio na voz dele parecia real demais para ignorar. Mesmo com tudo isso, ainda não conseguia me livrar da sensação de que Zoe poderia ter sua própria agenda. Por que agora? Por que comigo? Ela estava fazendo isso para me ajudar ou só para machucar a Rachel? Perguntei uma última vez. O que você ganha com isso? Qual é o seu objetivo? Ela não deu rodeios. Estou cansada de ver a Rachel e o Liam se safando com as mentiras deles. Você parece um cara decente e merece saber a verdade. Faça o que quiser com ela. Nesse ponto, eu não sabia o que pensar. A história de Zoe fazia sentido e as provas eram esmagadoras, mas eu não conseguia afastar a sensação de que eu era só um peão no jogo de alguém. Ela estava dizendo a verdade ou queria arruinar a Rachel por razões que eu não entendia completamente. Eu salvei tudo o que Zoe me enviou. As capturas de tela
tela, o vídeo, as mensagens dela explicando como ela conhecia a Rachel e o Liam. Não importa se eu confiasse nela ou não, eu não podia negar o peso das evidências. Cada captura de tela destruía a Rachel que eu pensava conhecer, e cada segundo daquele vídeo reforçava a realidade que eu não queria encarar. Fiquei olhando para o meu celular, minha mente girando. Queria jogar ele contra a parede para fazer tudo desaparecer, mas isso não mudaria nada. Continuei rolando pelas mensagens, esperando por algo, qualquer coisa, que fizesse tudo fazer sentido, mas nada fazia. A Rachel que eu achava que conhecia, a que tinha sido minha parceira, meu porto seguro, não era real. Ela estava mentindo para mim, se escondendo com o Liam, enquanto fingia que estávamos construindo um futuro juntos. E Zoe, quem quer que ela fosse, tinha estourado a tampa de tudo. Se ela era amiga, inimiga, ou só alguém querendo causar, não dava para ignorar o que ela me mostrou. Isso não fazia a traição doer menos, mas pelo menos agora eu sabia a verdade. Ou pelo menos eu achava que sabia. Rachel estava visitando os pais dela quando tudo isso aconteceu, o que me deu um tempo para pensar. Eu peguei as coisas dela, tudo o que ela tinha deixado na minha casa, e coloquei no porta-malas do meu carro. Não sabia bem como iria confrontá-la, mas sabia que tinha que fazer isso. Não dava para sentar em cima dessa história e fingir que estava tudo bem. Quando ela voltou mais tarde naquela noite, estava toda sorridente, como se nada estivesse errado. Ela me abraçou e disse que tinha uma novidade emocionante. Ela me contou que estava grávida, e eu senti meu sangue ferver. Tive que forçar um sorriso e fingir que estava animado. Eu disse que deveríamos sair para comemorar, e ela achou uma ótima ideia. Ao invés disso, eu a levei até a casa dos pais dela. O trajeto todo, ela ficou perguntando por que estávamos indo para lá, e eu só disse: a gente conversa quando entrar. Eu precisava que a mãe dela estivesse lá, porque eu sabia que a Rachel ia entrar em modo de negação total, e eu queria uma testemunha. Quando chegamos lá, a mãe dela levantou o olhar do celular. Isso é uma surpresa. O que está acontecendo? A Rachel, ainda na sua ilusão, disse: temos uma grande novidade para compartilhar. Eu balancei a cabeça e a interrompi. Não é a novidade que você está esperando. Rachel virou para mim confusa. Do que você está falando? Eu a encarei. Eu sei, Rachel. Sobre o Liam, sobre as mensagens, sobre o bebê. O sorriso dela desapareceu instantaneamente. O que você está falando? A mãe dela se inclinou para a frente. Quem é o Liam? O que ele está dizendo, Rachel? Rachel começou a se enrolar. Ele está entendendo tudo errado. Não é o que parece. Eu tirei meu celular. Passei para as capturas de tela. Não é o que parece? Então explique isso. Ou melhor, explique por que o seu namorado está se gabando de ter dormido com você e te engravidado. Faça sentido para mim. A mãe dela se levantou. Rachel, isso é verdade? Não fica aí mentindo para mim. Rachel começou a chorar. Foi um erro. Eu não queria machucar ninguém. Um erro? Eu dei uma risada seca. Rachel, você manteve isso por 2 anos. 2 anos. Você não tropeça e cai em um caso de 2 anos. Isso não é um erro. É uma escolha. A mãe dela olhou fixo. 2 anos, Rachel. O que você estava pensando? E esse Liam, ele é o pai? Rachel enxugou as lágrimas, murmurando: sim, mas não é o que você está pensando. Eu gritei: pare de dizer isso. É exatamente o que eu penso. Você mentiu, ficou se escondendo, e agora quer que eu, o quê? Fingir que nada aconteceu? Ser seu plano B porque ele te abandonou? De jeito nenhum. Rachel levantou as mãos, o desespero aparecendo. Eu vou consertar isso. Eu faço qualquer coisa, até mesmo eu vou me livrar do bebê, se isso for o que for preciso para consertar. A mãe dela começou a gritar: o que você está dizendo agora? Eu balancei a cabeça, desgostoso. Uau, Rachel, essa é a sua solução? Você acha que pode apagar tudo isso e a gente volta ao normal? Você realmente acha que sou tão idiota? Rachel se aproximou de mim, implorando: por favor, eu te amo, não posso te perder. Eu respondi friamente: você já me perdeu. Peguei a bolsa com as coisas dela e empurrei para ela. Aqui, não quero nada seu na minha casa. Estamos acabados. A mãe dela se colocou entre nós. Espere, vamos conversar sobre isso. Talvez a gente consiga. Eu a interrompi. Não tem nada para conversar. Ela fez suas escolhas. Eu só estou aqui para garantir que você saiba a verdade. Agora, você pode lidar com ela. Sem esperar resposta, virei as costas e saí, batendo a porta atrás de mim. Dirigi até em casa em silêncio, sentindo que meu mundo inteiro tinha desmoronado. Quando cheguei em casa naquela noite, me sentei no carro tentando processar tudo. O rosto de Rachel, as lágrimas dela, a gritaria da mãe dela e aquele olhar inconfundível de pânico quando mostrei as capturas de tela. Tudo isso continuava passando pela minha cabeça como um filme ruim. Meu peito estava apertado, como se eu não conseguisse respirar direito. Por um momento, pensei que fosse surtar, mas não surtei. Apenas fiquei lá, em estado de choque. Eventualmente, me forcei a entrar. A casa estava estranhamente silenciosa. O tipo de silêncio que parece mais barulhento que qualquer som. As coisas da Rachel se foram, empacotadas e deixadas na casa dela. Mas o vazio estava diferente. Isso não era só um fim de namoro. Era o fim de uma vida que eu tinha construído na minha cabeça. 5 anos de lembranças, planos, piadas internas e sonhos. Tudo isso estava destruído. Eu entrei na sala de estar e parei. O sofá chamou minha atenção. O mesmo sofá onde passamos incontáveis noites assistindo a programas de TV ruins e comendo comida de entrega. Era surreal, como se o espaço não me pertencesse mais. A casa
casa era minha, mas não parecia um lar. Não dormi muito naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Rachel, suas lágrimas, sua desesperança, sua culpa. Eu ficava me perguntando como não tinha percebido, como pude ter perdido algo tão grande por 2 anos inteiros. Quando o dia amanheceu, eu me senti como uma casca de mim mesmo. Quando cheguei no meu celular, estava inundado de mensagens da Rachel. Começou com desculpas padrões. Podemos conversar, por favor? Me ligue, estou tão arrependida. Mas conforme eu descia pela lista, as mensagens se tornaram desesperadas. Eu farei qualquer coisa para consertar isso. Eu não posso viver sem você, por favor. Não faça isso com a gente. Eu não consegui responder. O que eu diria? Ela não apenas estragou tudo, ela queimou tudo até o chão e salgar a terra depois. Eu a bloqueei. Na tarde seguinte, achei que teria acabado, mas subestimei a determinação dela. Naquela noite, ela começou a me bombardear nas redes sociais. O mesmo padrão de desculpas, promessas de mudança, por uma chance de novo. Eu a bloqueei em todas as plataformas. Então, começaram os e-mails, mensagens longas sobre como ela não podia viver sem mim e como nunca se perdoaria. Parte de mim queria dizer para ela me deixar em paz, parar de prolongar isso, mas outra parte de mim não queria dar a satisfação de saber que ela tinha conseguido mexer comigo. Então, ignorei. Mais tarde naquele dia, a Chloe apareceu sem avisar. Ela sempre foi a pessoa a intervir quando minha vida desmoronava, e isso não foi diferente. Certo, conte tudo, ela disse assim que entrou, com os braços cheios de lanches e bebidas. Eu não sabia nem por onde começar, mas assim que comecei, tudo saiu de uma vez só. A mensagem de Zoe, as capturas de tela, o vídeo do Liam, a confissão da Rachel e tudo o que aconteceu na casa da mãe dela. Chloe sentou, sua expressão mudando de incredulidade para pura raiva. Anos, ela gritou, quase derrubando a bebida. E você não sabia? Eu balancei a cabeça, sentindo o amargor subindo no peito. Ela me usou como um idiota, eu disse, as palavras saindo azedas. Os instintos protetores da Chloe foram instantâneos. Ela não merece nem um segundo do seu tempo, você sabe disso, né? Logramos, ela disse, sua voz firme. Eu assenti, mas isso não fez a dor no meu peito diminuir. Chloe ficou por horas, me fazendo falar sobre tudo e fazendo piadas para tentar aliviar o clima. No final da noite, ela até brincou dizendo que ia trocar as fechaduras, caso a Rachel tivesse alguma ideia. No dia seguinte, eu fui contar para minha mãe. Eu estava adiando essa conversa porque ela adorava Rachel. Durante anos, ela chamou Rachel de a parceira perfeita e falava sobre como mal podia esperar para nós nos casarmos. Dar a notícia parecia como admitir que eu tinha falhado de alguma forma, embora eu soubesse, lá no fundo, que não era minha culpa. Quando mostrei as capturas de tela, ela apenas ficou olhando para elas em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Finalmente, ela disse que havia traído. Sua voz estava suave, quase como se ela não acreditasse nas palavras que saíam de sua boca. Eu acenei com a cabeça, incapaz de olhar em seus olhos. Após uma longa pausa, ela balançou a cabeça e disse, não posso acreditar que ela fez isso com você, com a gente. Essa última parte me atingiu em cheio. Rachel não era apenas minha namorada para ela, ela era família. Minha mãe começou a desabafar sobre o quanto ela havia se esforçado para construir um relacionamento com Rachel. Ficou claro que ela também se sentia traída, como se Rachel tivesse decepcionado toda a família. Nos dias que se seguiram, as mensagens de Rachel foram diminuindo. Talvez ela finalmente tivesse percebido o recado, ou talvez estivesse se reorganizando. De qualquer forma, não recebi mais mensagens dela diretamente, mas isso não significava que o drama havia acabado. Uma noite, a mãe de Rachel me ligou. Sua voz estava pesada de vergonha e arrependimento. Sinto muito pelo que Rachel fez, ela disse. Eu a criei melhor do que isso. Ela está devastada, sabe? Ela sabe que errou, mas ela ainda é minha filha, e eu preciso perguntar, você, ao menos, poderia falar com ela? Suspirando, já exausto com a conversa, eu disse, agradeço a sua ligação, mas não há nada para conversar. Ela não apenas me feriu, ela destruiu tudo o que tínhamos. Eu não posso voltar atrás. A mãe dela soou derrotada. Eu entendo, disse suavemente, embora eu pudesse perceber sua decepção. Depois de desligarmos, senti uma mistura de alívio e frustração. Alívio por ter mantido minha posição, mas frustração pelo fato de que as pessoas, ao redor de Rachel, ainda achavam que havia uma maneira de consertar as coisas. Não havia. Ela fez suas escolhas e agora tinha que viver com elas. Terminar com Rachel foi difícil, mas a parte que mais me doeu foi descobrir que alguns dos meus chamados amigos sabiam sobre o caso e não me contaram. Eles tinham os melhores lugares para testemunhar a traição e decidiram ficar quietos. Não foi só Rachel que me apunhalou pelas costas. Parecia que todo um grupo de pessoas em quem eu confiava havia se virado contra mim. Descobri aos poucos, depois do término. Um amigo
amigo, Sam, acabou deixando escapar durante uma conversa algumas semanas depois. Ele mencionou como sempre achou que Rachel e Liam tinham química demais. Química demais? Que diabos isso quer dizer? Eu o pressionei, e ele acabou me dizendo que os viu se comportando de maneira um pouco mais íntima numa festa meses antes de eu descobrir. Você não pensou em me contar? Perguntei. Não sabia com certeza, ele gaguejou. E eu não queria causar drama se fosse algo sem importância. Não aceitei essa desculpa. Se os papéis fossem invertidos, eu teria contado para ele na hora. Parecia que todo mundo havia decidido que eu não valia o esforço da honestidade. E não foi só o Sam. Alguns amigos em comum admitiram que ouviram rumores, mas acharam que não era da conta deles se meter. O silêncio deles parecia apenas mais uma camada de traição. Se aquela garota aleatória não tivesse aparecido na minha DM do nada, eu provavelmente estaria criando uma criança que nem é minha, pensando que sou um pai exemplar, enquanto ela continuava se encontrando com o cara dela. Enfim, um ano depois, eu finalmente começava a seguir em frente. Comecei a me sentir como eu mesmo novamente, saindo com amigos que realmente se importavam comigo, focando no trabalho e até começando a dar umas olhadas no mundo dos encontros. Não estava perfeito, mas estava estável, e eu estava bem com isso. Então, recentemente, do nada, Rachel me mandou uma mensagem. A primeira vez foi apenas um simples "Oi, podemos conversar?" Eu nem abri a mensagem. Bloqueei ela imediatamente. O que quer que ela tivesse a dizer, eu não precisava ouvir. Alguns dias depois, ela apareceu na minha porta. Eu a vi pela câmera do interfone antes mesmo de ela tocar a campainha, e não vou negar, ela parecia horrível e perdida. Parte de mim quase não a reconheceu. Aquela era uma versão bem diferente da Rachel que eu costumava conhecer. Aquela que sempre parecia tão centrada. Eu não abri a porta, nem sequer saí de casa. Falei com ela pela câmera. "O que você quer, Rachel?" Zrenia. Tentei manter a voz firme. Ela olhou diretamente para a câmera, seus olhos marejados. "Eu só preciso conversar com você", disse ela, a voz falhando. "Por favor, me deixe entrar." "Não", respondi secamente. "Você não tem nada a fazer aqui. Diga o que precisa dizer e depois vá embora." Ela começou a chorar, o que, admito, me deixou um pouco desconfortável. Mas então, ela disse que Liam a havia ignorado. Segundo ela, ele desapareceu pouco depois do filho deles nascer, deixando ela para resolver tudo sozinha. Para piorar as coisas, os pais dela a tinham expulsado, dizendo que estavam cansados de limpar suas bagunças. "Eu não sei para onde mais ir", ela soluçou. "Eu pensei que talvez você pudesse me ajudar." Isso foi o suficiente. Senti toda a pena que eu tinha sumir em um instante. "Me ajudar?" repeti, minha voz cheia de incredulidade. "Você quer que eu ajude a cuidar da criança que você teve com o cara com quem me traiu? Você está falando sério? Por favor", ela implorou. "Eu não tenho mais ninguém." Eu a encarei pela câmera, tentando processar a audácia do que ela estava pedindo. Essa era a mesma mulher que mentiu na minha cara, me traiu por 2 anos, e agora esperava que eu consertasse a vida dela, como se nada tivesse acontecido. "Rachel", disse, minha voz fria, "você fez suas escolhas. Você escolheu o Liam, escolheu mentir, e agora está lidando com as consequências. Isso não é meu problema. Não é meu problema desde o dia em que coloquei suas coisas no carro e te levei até a casa da sua mãe." Ela começou a chorar mais forte, mas eu não me movi. "Você precisa ir embora", disse firme. "E não volte, não me mande mensagens, não me ligue. Como eu vejo, você não existe mais." Por um momento, ela apenas ficou ali, olhando para a câmera, como se estivesse esperando que eu mudasse de ideia. Quando não mudei, ela finalmente foi embora, ainda soluçando. Depois que ela saiu, sentei no sofá, minha mente acelerada. Parte de mim se sentiu culpado por ter sido tão duro, mas outra parte sentiu que não fui duro o suficiente. O que ela achava que ia acontecer? Que eu abriria a porta, a abraçaria e concordaria em ser pai do filho do Liam? A ousadia era inacreditável. Nos dias seguintes, continuei esperando que ela aparecesse novamente ou mandasse alguém para implorar, mas ela não fez isso. Em vez disso, comecei a receber mensagens de seus amigos. "Rachel está sofrendo, e você nem vai ajudá-la", dizia uma. "Você vai realmente abandoná-la depois de tudo o que passaram juntos?", dizia outra. Eu ignorei as mensagens no começo, mas elas continuaram chegando. Parecia que os amigos dela estavam tentando me fazer sentir culpado por não a aceitar de volta. Me chamaram de insensível, egoísta e qualquer outro nome possível. Alguns até mencionaram nosso passado, dizendo que eu devia a ela por causa dos anos que passamos juntos. Mas aqui está o problema. Rachel não era apenas alguém com quem eu namorei por 5 anos. Ela foi alguém que me traiu da maneira mais pessoal possível. Ela não apenas me feriu, ela destruiu minha confiança e me deixou questionando todos ao meu redor. Eu não devia nada a ela e não ia deixar ninguém me fazer sentir o contrário. No final da semana, eu bloqueei todos os amigos dela que me mandaram mensagens. Eu não tinha energia para discutir com pessoas que claramente não se importavam com o que eu passei. Se quisessem apoiar Rachel, essa era a escolha deles, mas eu não faria parte disso. Esse capítulo da minha vida estava fechado, e nenhum tipo de chantagem emocional ia me arrastar de volta. Porém, Rachel não parou, nem seus amigos. Depois que ela apareceu na minha porta e eu a mandei embora, parecia que algo havia
havia se virado nela. Eles dobraram a aposta, inundaram minhas redes sociais, me chamando de nomes e tentando me fazer sentir culpado. Você é um covarde por deixar a Rachel quando ela mais precisava de você, dizia uma mensagem. Outra dizia, você é menos homem por não se impor. A sensação de direito nas palavras deles era de deixar qualquer um sem palavras. Alguns amigos de Rachel começaram a deixar comentários maldosos no meu perfil profissional, onde eu compartilhava algumas conquistas de trabalho. Esse foi meu ponto de ruptura. Comecei a documentar tudo, capturas de tela das mensagens, gravações de ligações, até as contas falsas que estavam usando para me assediar. Estava sendo exaustivo, mas eu tinha a sensação de que as coisas iam piorar antes de melhorar, e queria estar preparado. E eu estava certo. Rachel encontrou uma maneira de colocar mais lenha na fogueira da minha vida. Eu estava sentado na minha mesa de trabalho quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Normalmente, eu deixaria ir para a caixa postal, mas algo me disse para atender. Do outro lado, estava um homem que se apresentou como advogado de Rachel. Eu congelei por um segundo. Advogado de Rachel. O que ela poderia querer agora? Pedi para ele ser direto. Ele disse que Rachel queria discutir um acordo de pensão alimentícia. Minha mandíbula quase caiu. Pensão alimentícia para uma criança que nem é minha. Eu disse de forma clara que devia haver algum engano. Eu não sou o pai daquela criança. E Rachel sabe disso. Eu disse. O advogado fez uma pausa, provavelmente não esperando que eu fosse tão direto. Perguntou se eu estava disposto a me reunir para esclarecer as coisas. Não fiquei empolgado com a ideia, mas achei melhor enfrentar isso de frente do que deixar arrastar. Então, tirei a tarde de folga e me encontrei com ele no escritório dele. Quando cheguei, ele me cumprimentou educadamente, mas dava para perceber que ele não sabia totalmente o que estava acontecendo. Começou com o discurso usual de advogado sobre responsabilidades. Como Rachel estava lutando como mãe solteira e como se eu assumisse, isso significaria muito para todos envolvidos. Deixei ele falar por um tempo, mas quando ele finalmente me deu a chance de responder, não me contive. Deixe-me interromper você, eu disse, tirando uma pasta que eu trouxe comigo. Dentro dela, estavam todas as provas. Capturas de tela das mensagens de Rachel com Liam, o vídeo de Liam se gabando de ter dormido com ela, e cópias de todas as mensagens de assédio que recebi dela e de seus amigos. Coloquei tudo na mesa, uma por uma. Isso é a verdade, eu disse, olhando nos olhos dele. Rachel me traiu por 2 anos com o Liam. Ela engravidou dele e tentou mentir dizendo que a criança era minha. Quando eu fui embora, ela e seus amigos me assediaram por meses. Eu tenho a prova aqui. O advogado se inclinou para a frente, folheando as evidências. Sua expressão foi mudando de profissional para desconfortável à medida que ele ia passando as páginas. Quando chegou a última, ele parecia ter acabado de perceber que estava do lado errado da luta. Mas, como se já não estivesse buscando argumentos, ele acrescentou. Rachel mencionou outra coisa. Ela disse que você foi emocionalmente abusivo durante o relacionamento. Por isso, ela está tendo dificuldades agora. Por um momento, pensei que tinha ouvido errado. Desculpe? Perguntei, minha voz firme, mas cheia de descrença. Ela alegou que parte da razão pela qual procurou apoio foi porque seu comportamento durante o relacionamento a deixou sem uma rede de segurança, disse ele, evitando meu olhar. Dei uma risada seca. Então, me explique. Ela me trai por 2 anos. Tenta fazer eu acreditar que o filho é meu. Me assedia quando eu saio da vida dela, e agora está inventando uma história para me fazer parecer o vilão. Ele se mexeu desconfortavelmente na cadeira, claramente se arrependendo de ter tocado nesse ponto. Olha, eu só estou repassando o que ela me contou, disse ele. Peguei minha pasta e me levantei, dando-lhe um último olhar. Se Rachel ou seus amigos continuarem com isso, vou garantir que suas mentiras tragam consequências legais. Isso acaba agora. O advogado assentiu, claramente abalado. Entendido, disse ele, organizando os documentos em uma pilha arrumada. Vou precisar conversar com minha cliente sobre isso. Faça isso, eu disse, saindo do escritório dele sem olhar para trás. Naquele momento, eu estava tão furioso. Rachel achou que poderia me arrastar para sua bagunça, mas ela não sabia com quem estava lidando. Eu não consegui deixar aquilo ir. Contra meu próprio julgamento, peguei o telefone e liguei para Rachel. Ela atendeu quase na hora, sua voz cautelosa, mas irritantemente doce, como se estivesse esperando que eu fosse ceder. Eu não sabia se você queria conversar, ela disse. Eu não perdi tempo com gentilezas. Rachel, que diabos é isso de pensão alimentícia? Eu disse bruscamente. Acabei de sair de uma reunião com seu advogado e quero saber que tipo de fantasia você está vivendo para achar que eu vou pagar pela sua criança. A voz dela mudou imediatamente. Olha, eu não sabia que ele ia entrar em contato com você assim. Ela disse, gaguejando. Estou numa situação muito difícil e pensei que talvez... Ela parou no meio da frase, como se tivesse percebido o quão ridícula ela soava. Você pensou o quê? Eu interrompi, minha voz subindo. Você pensou que eu ia simplesmente aceitar e ser sua rede de segurança depois de tudo o que você fez? Deixe-me deixar claro, Rachel. Aquela criança não é minha. Eu não te devo nada, nem dinheiro, nem tempo, nem uma mensagem de volta. Você fez suas escolhas e não pode me arrastar para ir sua bagunça.